Romanos capítulo 14, versículo 17. Os irmãos acharam aí, amém? Amém, irmãos? Amém? Vamos animar. Versículo 17, todos nós, a uma só voz e bem bonito, vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só as mulheres. Os homens. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos tomar café agora toda manhã. Eu vou mandar fazer aqui, quem sabe, né? Um cafezinho para vocês virem já reforçado. Chegar aqui já falando bom e alto, alto e bom som. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus. Fala conosco, Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque é bom estar aqui. É bom estar na tua presença. Nós te louvamos pela presença dos queridos irmãos aqui. E pedimos que o Senhor também alcance aqueles que estão em casa, que estão, ó Deus, assistindo pelo nosso canal, e pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós. E agora, Senhor, sobre teu servo, que vai trazer a palavra, me traz, ó Deus, no coração as verdades desse texto e da tua palavra, que o teu Espírito nos edifique nesta manhã, que o teu Espírito alargue a nossa visão, desvende os nossos olhos e também tire os tampões dos nossos ouvidos, para que entendamos a tua verdade. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, há muitas ideias errôneas sobre o reino de Deus. Eu estou aqui para trazer algo da Bíblia, para que os irmãos possam entender essa verdade. Precisamos saber a verdade. Eu até esquecendo, nosso irmão Valmir, presbítero Valmir está ali. Ele é presbítero e está fazendo evangelismo, né? Fazendo a obra do Senhor lá no núcleo 1, na congregação Peniel. E ele é o responsável pela Aradec. Amados, a Aradec precisa da nossa oração. Imagine só, gente viciada, totalmente desenganada da sociedade, são colocados ali na Aradec para ser reabilitado. Então precisam muito de Deus, e nós precisamos colocar muito a vida do Valmir, presbítero Valmir, nas mãos do Senhor, para que Deus possa usá-lo grandemente ali, ele e a equipe que ele tem disponível. E a gente se alegra, Valmir, pela sua presença aqui, louvado seja o nome do Senhor. E também pela presença dos seminaristas, né? Que eles vieram para a caserna, e diz o seguinte: quem está na caserna, soldado na caserna, carrega pedra. Então, eles estão aqui de férias aparente. É brincadeira. Mas, querido, voltando à realidade do Reino de Deus. O Reino de Deus é algo extraordinário, abençoador. Precisamos saber muito sobre a verdade do Reino de Deus, porque somos os cidadãos do Reino. Somos os cidadãos do Reino. Veja bem, diz Roberto Charles Spurgeon, a disputa sobre questões triviais que dividem as igrejas não aconteceria se tão somente captássemos que o princípio de que o reino de Deus não é sobre comida, sobre bebida, sobre batom, sobre roupas ou qualquer outra coisa exterior. Ele é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz mais: temos aqui uma tríade de virtudes que descreve a respeito do que é o reino de Deus. Somente as Escrituras sagradas trazem para nós o que é o reino de Deus. Então, você quer saber sobre o reino de Deus, precisa conhecer as Escrituras. Então nós vamos ver, né? Vamos entender as palavras reino, que estão nas Escrituras, reino e reinos,
no Novo Testamento. O significado básico da palavra reino no Novo Testamento é governo, é poder ou soberania. Por isso nós lemos o Salmo 24, que termina com a autoridade e a glorificação do rei, né? O reino de Deus, portanto, é o governo, a soberania de Deus. A palavra reino aparece em cerca de 6 contextos diferentes no Novo Testamento. E a gente vai ver, o primeiro, a palavra é usada em referência ao governo terreno e político. Em Mateus 4:8, diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, aquela experiência da tentação de Jesus, Satanás, na sua ousadia, levou Jesus e colocou num alto monte e disse: você está vendo isso aqui? Tudo isso te darei, né? Mostrando exatamente o poder político. Também, em segundo lugar, é usado em referência ao reino de Israel. Mateus 8:12 diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. É Mateus 8:12 que fala sobre este assunto. Terceiro, é usado em referência ao poder ou governo de Deus. Aí você vai para Mateus 12:28. Mateus 12:28 está dizendo: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quarto, é usado em referência à igreja, o governo especial de Deus na terra hoje. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Mateus 16:18 também está dizendo: dar-lhe-eis a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que ligares na terra terá sido desligado no céu. João 3:5, Jesus respondeu: em verdade vos digo, em verdade vos te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Colossenses 1:13, ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quinto, é usado em referência aos céus como o reino eterno de Deus. Vejamos aí Lucas 13:28. Lucas 13:28 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Interessante que essa verdade aqui escatológica nos fala exatamente o que acontece depois da morte, né? Claro que aqui está no aspecto escatológico. A gente tem a parábola do rico e Lázaro, que fala exatamente isso. E Lázaro estava no seio de Abraão e o rico no inferno, olhando Lázaro, e pediu para ser aliviado. E até qualquer dia desse, eu até sugeria aos seminaristas aqui, qualquer dia desse, fazer uma mensagem sobre um missionário no inferno. E essa parábola ela está tratando exatamente disso, né? Então fala exatamente do reino dos céus. Sexto, é usado em referência ao domínio de Satanás. Mateus 12:26. 12:26 de Mateus está dito aí: se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino. Então Paulo, amados, no texto lido da carta aos Romanos, esse texto que nós acabamos de ler, está ensinando a igreja de Roma sobre a liberdade cristã e faz a seguinte declaração. No versículo 13 do texto lido, 14 de Romanos, diz: não vos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo
ao vosso irmão. Você tem liberdade de tudo no reino de Deus, mas não pode fazer as coisas com escândalo. Tem sempre que pensar na outra pessoa. A liberdade cristã, ela é guiada pelo amor. Não, eu posso fazer o que dá na telha, não estou nem aí. A Bíblia diz, olha, nananina não. Você não pode fazer o que dá na telha. Porque uma vez você está fazendo até uma coisa que não tem pecado em si, mas se alguém se escandaliza, você pecou contra a consciência daquela pessoa e está pecando contra o Senhor. Por isso a liberdade cristã é guiada pelo amor. Então Paulo, falando sobre liberdade cristã, ele diz em Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fois chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Também Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Este é o contexto de onde o versículo foi tirado. Paulo está falando da liberdade cristã e nos concede exatamente a informação do que é o reino de Deus. No versículo lido, ele nos informa que o reino de Deus não é comida nem bebida. E o Sproul chama de trivial. As coisas triviais, que às vezes são acrescentadas como se fosse o quinto evangelho. Não, são aquilo exatamente que os homens criam. Na realidade, o que é o reino de Deus está sobreposto acima das coisas triviais. É claro que você tem que andar exatamente segundo os padrões da santidade que o reino de Deus exige. Você tem que falar segundo aquilo que o reino de Deus te orienta. Mas nós não podemos eleger as coisas triviais para dizer que é o reino de Deus. Os usos e costumes, que era muito enfatizado. É claro que a gente tem que observar se a gente está andando conforme o mundo ou conforme o Senhor. Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente tem que estar cheia da palavra, como diz Paulo em Colossenses: habita em vós ricamente a palavra de Cristo, para que a gente tenha o discernimento que no reino de Deus o procedimento, a vida é totalmente diferente da vida que há no mundo, como diz Tiago 4. A gente não pode estar coligado, porque o amor ao mundo, quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Então no versículo lido ele nos informa que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é o trivial. Jesus está falando sobre a ansiedade a respeito de comer e de vestir, e Jesus também está falando sobre essa questão do reino, porque havia uma ansiedade grande. E agora? Eu vendi tudo, deixei tudo para trás, estou seguindo a Jesus. O que é que vai acontecer? Aí vem, quem é que vai me dar de comer? Quem é que vai me dar as condições para vestir? A minha vida ordinária, como é que ela vai ser? E havia uma ansiedade grande a respeito disso, que é uma ansiedade que também enche às vezes o nosso coração, nessa pandemia principalmente, o medo de perder o emprego, a situação de quebrar os negócios. Então é muito grande. Então a gente se preocupa mais com o trivial do que com o essencial, que é na verdade o reino de Deus. Jesus Cristo disse o que aqui? Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não é que você vai abandonar o trivial. O Senhor está falando que nós temos que priorizar aquilo que é essencial à vida, aquilo que é essencial para nós, que somos cidadãos do céu.
Então é necessário que haja no nosso coração esta inclinação. Não, eu não posso me preocupar exacerbadamente. Tem muita gente entrando com ansiedade aí, problemas sérios por causa da ansiedade, por causa dos problemas da vida que estão vivendo aí. Portanto, Sproul também tem razão quando diz que não devemos confundir o reino de Deus por coisas triviais. Coisas triviais desta vida. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do reino de Deus, que está abordado nesse texto. Primeiramente, o reino de Deus é sobre a justiça. Então eu tenho que me preocupar com a justiça. E vamos entender, o versículo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O reino de Deus é justiça. Sproul diz que a justiça é mal compreendida na igreja hoje. O objetivo de muitos é ser piedoso ou espiritual. Também diz que o objetivo do reino não é a espiritualidade. A espiritualidade é algo bom, mas não é o objetivo. O objetivo do reino de Deus, ou da vida cristã, é a justiça. E devemos buscá-la. Porque não adianta você ser religioso, piedoso, se não tem justiça. Certo? Não adianta. Tem muita gente aí piedosíssima, religiosíssima, mas não tem a justiça. Ele até se parece bom diante da sociedade, mas não é isso, queridos, não é isso. A justiça sobrepuja toda a bondade humana, porque muita gente quer conquistar a salvação pela sua bondade, pelas suas boas obras. Então a justiça está sobrepuja isso aí, e a gente vai entender. Devemos nos esforçar para sermos pessoas justas. A verdadeira justiça difere da justiça do fariseu, que era extremamente religioso. E Jesus faz essa diferença. Se a vossa justiça não exceder em muito aos dos escribas e fariseus, de modo nenhum você vai fazer parte do reino de Deus. Então, nós temos a justiça do reino de Deus, e ela se expressa de forma clara pelo amor. Ela se expressa pelo amor. E a gente sabe que Jesus Cristo disse isso, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Sabemos que a nossa justiça, é considerada diante de Deus como trapo de imundícia. Toda justiça humana é considerada diante de Deus como trapo de imundícia. Então já não serve a nossa própria. A minha justiça não serve diante de Deus. Isso é dito em Isaías 64. Já que não temos justiça valiosa para fazer parte do reino de Deus, aí ele enviou seu filho a esta terra para que ele pudesse viver essa justiça, e para que essa justiça vivida e vivenciada por Cristo pudesse ser imputada a nós. Não é que somos justos, nós somos declarados justos por causa de Jesus. Vocês entendem isso? Amém? Romanos 5, versículo 1, vamos lá. Romanos 5, 1, abra aí. Eu espero por vocês. Eu estou correndo muito por causa do tempo também. Romanos 5, 1, o que é que diz Romanos 5, 1? Vamos dizer uma só voz. Romanos 5, versículo 1. Você que está nos ouvindo também pode abrir. Está nos assistindo, digo. Vamos dizer? Romanos 5, 1, o que é que está dizendo? Justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é a nossa justiça? Está fácil. Jesus Cristo. Nós somos justificados diante de Deus por intermédio, mediante a justiça de Cristo. Portanto, o reino de Deus é justiça, mas a justiça de seu Filho, a justiça de Cristo, que é aplicada a nós. Veja aí o que diz Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Abra aí, para a gente verificar sobre a verdade que é reafirmada no Novo Testamento. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. E eu quero que todo mundo agora leia comigo. 23, 5 e 6, vamos dizer? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, justiça nossa. Então, quem é o renovo? Jesus Cristo, que veio a essa terra e morreu em nosso lugar para ser o Senhor, justiça nossa. Então, nós não temos justiça própria. Deus o Pai, pela sua misericórdia e muito amor, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são declarados justos. É imputada em nós a justiça de Cristo. Imputado em nós essa justiça. Então, é o Pai quem declara: vocês agora são meus filhos, estão justificados, porque meu filho, o vosso irmão, foi ao Calvário e morreu em vosso lugar. Então esta é a bênção. Por isso não vale a minha justiça, porque o que vale no reino dos céus, no reino de Deus, é a justiça de Cristo. Ele é o Senhor, justiça nossa. Segundo, o reino de Deus é sobre a paz. A paz que procede do Messias, aquele que foi enviado, aquele que foi ungido e veio à terra. Isaías o descreve como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Então ele tem o domínio da paz. É ele quem concede a paz. Jesus, quando se despedia dos seus discípulos, está em João 14, 27. Vamos lá, João 14, 27. Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos, ele disse algo extraordinário a respeito da paz. João 14, 27. Todo mundo achou, amém? Vamos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então eu deixo a paz para você. Não dou a paz como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira. É uma paz conforme a circunstância. Mas a paz que procede de Deus é a paz que vence as circunstâncias, que estão acima das circunstâncias que são danosas. Lembra dos discípulos no barco? O mar ficou encapelado, Jesus estava dormindo ao lado. E ele disse: Senhor, não te dá que perecemos? A gente vai morrer, o que é que o Senhor vai fazer? E Jesus disse: vocês precisam ter fé. Com Cristo no barco, aquele canto que diz o quê? Tudo vai
muito bem. Vocês conhecem esse canto? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Isso eu aprendi quando estava estudando no Ministério Infantil. Não está tão longe. Eu acho que vocês deviam saber. É brincadeira. Mas era um canto cantado no Ministério Infantil, sim. Com Cristo no barco, a paz, a tranquilidade. É o hino 108, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, né? Então, queridos, esta paz que em meio à tribulação, ansiedade, nos traz serenidade. Nos traz serenidade. Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo está falando sobre ansiedade. Ele fecha o assunto da seguinte forma, versículos 6 e 7. Não andeis ociosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus que o quê? Excede todo a lógica humana. A lógica humana. A paz de Deus é a paz que entra em exercício na nossa vida pela fé. Pela fé. Então é esta paz que traz a serenidade em meio à provação, em meio à crise, em meio à pandemia. Todo mundo ficando doente na casa, mas eu estou em paz. Eu vou ficar em paz. Estou em paz. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas a paz que extrapola a questão da sobrevivência, porque às vezes a gente está com medo, porque a gente pensa, será que eu vou sobreviver? Não é isso? Não, muita gente está assim, será que eu vou sobreviver? A crise chama para a ansiedade, e a ansiedade chama para a depressão. Mas Deus nos deu as crises e as dificuldades para exercitarmos a fé, no sentido de ver com os olhos espirituais que Deus está no controle de todas as coisas e que nós podemos ver a vitória em meio à crise. Aí a paz de Deus, que você não vai entender, que é um exercício de fé, vai estar guardando o seu coração e a sua mente. Isto em Cristo Jesus. Você está andando em Cristo. Então lá fora é mais difícil ter paz, ter tranquilidade em meio a uma turbulência. Mas nós precisamos exercitar a fé para que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente. Nós estamos no reino de Deus, somos súditos do reino. Somos súditos do reino. Ele é o nosso governante. Então eu preciso lembrar disso para ter paz. E eu tenho dito sempre, nada vai acontecer conosco se Deus não permitir que aconteça. Vou dar um exemplo disso. Eu estive em um período que eu tirei 10 dias de licença, e a minha família entrou toda no Covid. Todo mundo de Covid. E o meu sogro foi para o hospital. E eu estou lá, sem Covid. E
Me disseram, meu cunhado estava passando muito tempo lá no hospital e tem que passar 24 horas com o meu sogro. Isso você vai substituir. Eu fui substituir. Mas o que eu me admirava era o seguinte, que eu passei 24 horas no hospital com meu sogro, num quarto só, com ele ali, atendendo às necessidades dele, tudo. E é claro, tinha álcool gel e tudo, mas eu admirava o seguinte, que o pessoal que vinha dar um atendimento ao meu sogro, eles chegavam no quarto, assistia meu sogro, ficava uma injeção, dava um remédio, ele tirava a touca da cabeça, tirava a máscara do rosto, tirava toda aquela roupa, as luvas, colocava no... Eu digo, a pessoa tem uma roupa para 24 horas, vem aqui, quer dizer, não tem condição de proteção aqui se não for o Senhor. Então eu fiquei julgando isso na minha mente, poderia ficar exacerbadamente preocupado, mas eu louvo a Deus porque havia uma paz. É interessante que eu cheguei em casa depois de 24 horas, a minha esposa disse, olha, você não vai entrar nem pela casa, você vai por trás, abre a porta e você já entra no banheiro direto. Tá bom. Eu passei 24 horas num cubículo lá, eu e meu sogro conversando com ele, tal, aquele negócio todo, sem máscara, ele sem máscara, eu com máscara, né? Interessante isso, né? Mas Deus providencia essas coisas. E depois que cheguei, fui dormir no mesmo quarto que a minha esposa, que estava com Covid. E depois fui acudir as minhas filhas, que também pegaram Covid no Recife. Eu tive que ir para lá dar assistência a elas. E depois fui fazer o exame. O médico olhou para mim e disse, você teve Covid, mas eu fui curado. Eu digo, eu não percebi. Então, queridos, Deus está no controle de todas as coisas e nada vai acontecer conosco se Ele não permitir que aconteça. A não ser que você procure o pecado, aí é outra coisa. Mas se você está com o Senhor, Ele vai te dar. Mas se Ele quiser te levar, vai levar, não tem problema. E você tem que estar em paz, porque esta paz, ela excede todo o entendimento. Esta paz é o exercício da fé. Naquela palavra de Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então o reino de Deus é paz. Amém? Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, o reino de Deus é sobre a alegria no Espírito Santo. Aqui é mais difícil. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Sproul diz que o reino de Deus não consiste num grupo de pessoas carrancudas, cara de mamão. Como é que está? Mais ou menos. Só sabe dizer, mas irmão, como é que está? Eu estou com a dor aqui. Eu estou. Eu digo, eu vou orar para você morrer. Pelo menos descansa, né? No eterno. Já tem Jesus como Senhor. Então nós não podemos, amados, de forma nenhuma, sermos carrancudos, cara fechada. Entra no trabalho, acorda de manhã logo, né? Carrancudo, não dá bom dia, não sauda a esposa, não sauda o esposo, não dá aquele beijinho com a cara amassada, o cabelo desgrenhado. Rapaz, como é bom dar aquele beijinho com a cara amassada. Eu estou com uma saudade tão grande disso. E aqui a minha esposa está em Campina Grande, mas todo dia, aquele abraço, aquele beijo, é gostoso. Tem coisa melhor. Então nós não temos razão de vivermos uma vida carrancuda, com a cara fechada, sem alegria. Aí já entra no trabalho, já entra assim,
Aí o povo olha assim e diz, parece que ele está com uma coisa, aconteceu alguma coisa. Eu gostei hoje do ministério expressando a alegria. É isso, queridos, é isso. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, a alegria, que é o fruto do Espírito, tem que brotar do nosso coração. Devemos ser pessoas alegres, por isso Paulo insiste com a igreja de Filipe, com muito rigor, e ordenando para eles, para que eles fossem alegres. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai. Agora volta assim para o seu irmão, diga essa palavra aí, vá. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. E é assim. Tem que ministrar para que os irmãos fiquem alegres. Às vezes você ri de uma piada totalmente avessa, às vezes picante até. Mas, queridos, a nossa alegria está na palavra de Deus. O homem feliz, diz o salmista, ele medita na palavra de dia e de noite. Ele vive cheio da palavra. É uma alegria diferente. A alegria contagia. A alegria enche a vida, enche a casa. Coisa pior do mundo é entrar numa casa onde só existe tristeza. É claro que onde existe morte há tristeza, certo? E o sábio Salomão diz que é mais sábio estar na casa onde há morte do que onde há festa, para que o homem possa pensar a respeito disso. Mas a vida não é só morte, e nós temos uma bênção maior, que se morrermos vamos estar na presença do Senhor. Ao Salmo 116 se aplica, que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. É a alegria do Senhor. 116:12 está falando aí sobre esta alegria do Senhor. Então, queridos, é importantíssimo, principalmente para vencer esse ranço da pandemia, todo mundo triste. Eu quero todo mundo alegre. Então o ministério da música, quando for cantar, eu vou chamar a atenção, se não cantar com alegria. E quando eu saudar os irmãos, vamos saudar com alegria, mesmo distante. Olá, meu amado, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Salve, que Jesus te abençoe. É mais bonito, certo? Porque geralmente que Deus te abençoe, aí diz Jeremias Pereira, né? Deus te abençoe, todo mundo diz. E você está abençoado em nome de Jesus. Tem um senhor que passa aí no ciclismo todo dia. Quando eu vou fazer a minha pedalada, aí encontro com ele, umas 5. Quando eu vou 5 horas da manhã, ele já vai de volta. Ele deve acordar umas 3 da manhã para poder pedalar. E ele passa dizendo para todo mundo, ele passa para mim e diz: a paz de Jesus e de Maria. Eu digo: olha, a paz de Jesus sem Maria. Maria está na glória. Ele grita para mim, eu grito para ele, certo? Mas a gente tem que, na verdade, transmitir a alegria para todas as pessoas, querido. Às vezes em casa, quando o clima do humor é roubado, é tirado, não tem quem aguente. Não tem quem aguente. O cara dizer assim: eu vou sair de casa porque não aguento a minha mulher. Eu estou pensando em voltar para casa. Talvez eu vou voltar bem tarde, porque ela já está dormindo. Aí é triste, né? É uma tristeza. E a gente precisa ter no coração essa verdade. Explo disse o seguinte: a vida do reino de Deus é amar as coisas de Deus e amar aqueles por quem Jesus amou e morreu. E quando a gente ama a Deus e ama as pessoas por quem Cristo morreu, não importa como ela seja, há uma alegria no nosso coração. A gente não pode amar apenas aqueles que nos amam.
é amar a todos, pessoas que nos rejeitam, às vezes há motivo de raiz de amargura, mas não deixe a raiz de amargura entrar no seu coração. Vá aos pés do Senhor, ore por Ele, porque o reino de Deus é a alegria. Então, abençoe aqueles que vos maldizem, diz a palavra de Deus. Então, queridos, quando o Espírito Santo dirige a vida da igreja, dirige a sua vida, o povo de Deus frutifica. E o fruto do Espírito é alegria. É alegria. Então você aprendeu nesta manhã que o reino de Deus é primeiramente o quê? Justiça. Justiça. E não é a sua nem a minha justiça. O reino de Deus é a justiça de Cristo, aplicada a nós, pecadores, que cremos no sacrifício de Cristo na cruz, que cremos que Ele morreu e ressuscitou, e está vivo, e reina para todo sempre. Em segundo lugar, nós aprendemos que o reino de Deus é paz, mas a paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração e guarda a mente. É a paz do príncipe da paz, que disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, jogue fora tudo que é ira, deixe de ser iracundo, fique irado por tudo. Qualquer coisa, ira, raiva. Substitua isso pela paz, tranquilidade, mansidão, domínio próprio, que a gente estudou aí na quinta-feira. Substitui isso. É fruto do Espírito. É sinal de que o Espírito está dirigindo a sua vida. A paz vai estar sendo estabelecida, mesmo onde há intriga, onde há confusão, onde há complicação. Você chega aí, em nome de Jesus, paz aqui, e o Senhor vai trazendo paz. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o reino de Deus é alegria, não sua própria, mas alegria na convivência, em sendo direcionado pelo Espírito Santo. Esta sua alegria passageira deve ser substituída. Então, vou aos pés do Senhor. O Senhor quer a alegria verdadeira, que permanece em meio às circunstâncias, a alegria do Espírito. E Paulo insistiu com seus irmãos ali de Filipe: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, deixa que o Espírito Santo frutifique a alegria no seu coração. Finalizando, vamos ler todos juntos Gálatas 2, 22 a 24. Gálatas 2, pode abrir lá. Digo 2 não, amados, 5. Gálatas 5, 22 a 24. Todo mundo achou, amém? Mesmo você de casa, abra aí também. Vamos lá. Gálatas 5, 22 a 24. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A sua carne já está crucificada. Você é de Cristo, então já crucificou. Mas tem algumas coisas, tem uns pontos que precisam ser eliminados. Então vá aos pés do Senhor, peça a Deus: Senhor, eu quero que essa situação seja eliminada completamente. Eu preciso da tua ajuda. E Deus vai nos dar as condições. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Amém? Então você ficou sabendo que o reino de Deus não tem coisas triviais.
É claro que você tem que ter cuidado com as coisas triviais para não pecar contra a consciência do seu irmão. É muito importante isso, viver os padrões do reino, os padrões do reino. Então, que Deus aplique no nosso coração esta verdade nesta manhã.